Oi, alunos da turma de GEP, né? Desculpa a demora aí para sair o vídeo, tive aqui uns problemas técnicos e agora nesse momento que eu estou gravando aqui a aula eu estou sem internet. Então eu não sei quando eu vou poder subir a aula de vocês. Eu ia usar também algumas informações da internet, só que sem a internet eu não vou conseguir usar esse material. Então a gente vai ter uma aula, eu vou conversar aqui um pouquinho com vocês sobre alguns itens do que é administração e o que são os projetos e como a gente pensa um projeto. Na aula, eu vou voltar ao assunto dessa aula aqui, quando a gente tiver aula presencial, e aí eu tento. A gente vai repetir algumas coisas que eu vou falar aqui durante as aulas, para a gente verificar que a gente conseguiu, verificar se a gente conseguiu realmente entender o que é o projeto e como fazer um projeto, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, o que é administrar, né? O que é administração? Administrar ou administração, pela definição clássica, eu gosto de usar a definição de um cara chamado Taylor, da Escola Clássica da Administração, que é você, de forma assim, simplificando a coisa, você executar 5 verbos para cumprir os objetivos da empresa. Ou não precisa ser uma empresa, né? Para cumprir os objetivos desejados. Por exemplo, o seu objetivo é acordar todo dia às 5 da manhã. Se você executar essas 5 tarefas que o Taylor definiu, você vai ter um resultado muito mais eficiente em conseguir acordar todos os dias às 5 da manhã. Não importa qual é o objetivo, você consegue aplicar a administração a qualquer objetivo que seja executável, né? Então, o Taylor definiu esses 5 verbos que definem o que é administrar. Então, a administração começa com planejar. Você planeja, planejar de forma bem simples também. É você escrever as ações futuras. Então, se você tem um objetivo que é acordar todo dia às 5 da manhã, então você precisa escrever isso. Aí você começa lá, planejamento para acordar cedo todos os dias. Primeira ação, colocar o relógio para despertar e blá 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 blá. E tudo que você precisa saber para que aquilo aconteça. Isso é o planejamento. Você escrever as ações futuras para que o objetivo seja executado. Para que esse objetivo seja bem executado, você precisa organizar a informação. O que é a organização? Organizar é você, eu vou simplificar aqui do meu jeito, tá, gente? Organizar é você deixar fácil de entender. Se qualquer um lê o que você escreveu e consegue executar, parece que é um projeto bem organizado. Então, a organização é deixar fácil. Se está bem organizado, fica fácil de executar aquela tarefa, aquelas ações futuras. O Taylor, diferente da, das definições mais modernas, o Taylor, depois da organização, colocava a coordenação. O que seria a coordenação para o Taylor, né? A coordenação para o Taylor seria você colocar as pessoas, os insumos, máquinas, ferramentas, todos no local certo, na hora certa para serem utilizados. Isso seria a coordenação. Hoje em dia, as definições mais modernas de administração, e nesse momento eu mostraria para vocês, usando aqui a internet, essas definições, eles mudaram um pouco a definição e a coordenação não entra mais. Mas se você for olhar, ler mais a fundo as definições modernas, a coordenação ela está dentro da ação de organizar. Então as definições mais modernas só tem 4 itens e não 5, como a do Taylor, mas o que eles fizeram foi só aglutinar. O princípio é o mesmo. Basicamente as ações são as mesmas. O que mudou é como você fala a coisa, mas a ação de coordenar ainda está dentro das definições modernas. Depois da coordenação, você tem o controle. O que é o controle? O controle são as garantias. Você garantir que aquelas ações vão acontecer. Como, por exemplo, o celular vai despertar todo dia às 5 da manhã. Como que você tem certeza que ele vai despertar?
Por exemplo, todo dia antes de dormir você coloca ele no carregador e você dorme com ele no carregador, por exemplo. Não que isso seja saudável, né? Se fala muito que não pode fazer isso, mas todo mundo faz, né? Você ligar o por quê? Porque você vai garantir que vai ter carga no seu celular para ele despertar. Porque não adianta você fazer a ação de colocar o relógio para despertar às 5 se vai ter uma outro evento, uma outra ação que vai impedir esse despertador de funcionar, que é a falta de bateria. Então, uma ferramenta de controle é verificar todos os dias se tem bateria o suficiente para passar a noite e ele despertar de manhã. E por último, você tem a liderança. Para que essas ações sejam. Desculpa. Para que essas ações sejam executadas, e em geral isso não é uma coisa de uma pessoa só, como no caso de você botar o seu celular para despertar, você precisa de alguém que vai liderar o conjunto. A palavra que o Taylor usou originalmente era comandar. Só que essa palavra comando, ela se tornou obsoleta, né? Nos tempos modernos que a gente vive, a gente precisa de líderes e não de comandos. O comando lembra muito o comando militar. Alguém dá uma ordem, todos obedecem sem questionar. E hoje em dia as empresas não funcionam mais assim. Mentira, tem empresas que funcionam assim, mas a maioria das empresas hoje está num modo diferente de funcionar, principalmente as empresas maiores, né? Então, eu tomei por liberdade e na verdade eu já tinha visto outros autores fazendo isso. A palavra comandar, ela não é a mais adequada. Então, hoje em dia a gente substitui o comandar por liderar. Você lidera os seus funcionários. Hoje em dia nem fala mais funcionários, são os colaboradores, um monte de palavra bonita para engambelar o funcionário, o peão, quem vai ralar, quem vai trabalhar, né? Mas é basicamente isso. Administrar é você planejar, organizar, coordenar, controlar e ter alguém liderando essas ações. Fez esse conjunto de ações, você está administrando o quê? Qualquer coisa. E o que a gente administra? As ações, os objetivos que a empresa quer alcançar. E o primeiro passo disso é você planejar. Quando você faz o seu planejamento, muito provavelmente esse planejamento vai se tornar um projeto. O que é o projeto? É o planejamento, é o conjunto de ações que serão executadas para alcançar um objetivo, contendo todas as informações necessárias para que aquilo aconteça com a menor chance de erro possível. Basicamente, isso é o projeto, tendo todas as informações, todas as pessoas que vão se envolver, todos os insumos que vão ser associados, todas as máquinas possíveis a serem utilizadas, todas as ferramentas, quem é que vai liderar o conjunto. Desculpa de novo. Quem vai liderar o conjunto. Então, o projeto é, em sua essência, o administrar. O projeto é o resultado de você administrar. Porque você toma decisões de como as ações vão ser feitas para alcançar o objetivo. E você precisa ter isso escrito para que as outras pessoas envolvidas possam saber. Senão você pensa a coisa e fala para os outros. Qual é a chance disso dar errado? É enorme. As pessoas vão esquecer. E quanto maior o nível de dificuldade da coisa, mais a necessidade de estar tudo bem escrito e documentado para que não hajam dúvidas. Se você tem dúvidas, então faltou o princípio aí da organização. Você precisa deixar tudo sempre bem escrito e documentado, com todas as pessoas, todas as ações escritas, como elas serão feitas, todas as pessoas envolvidas, quais insumos vão ser necessários, quais máquinas e equipamentos eventualmente vão precisar ser utilizadas e quem é que vai liderar esse conjunto. Tranquilo até aí? Essa foi uma breve definição aqui, uma simples definição do que é administrar. Tá? E já uma introdução do que é o projeto. Deixa eu só... Ok. Beleza. Então vamos para o próximo passo.
O que é você escrever o projeto? É você pegar as decisões e escrevê-las para que as pessoas possam seguir a orientação de qual é a necessidade da empresa, como você vai fazer e etc. Então, o que que você escreve ali? O que foi decidido. Então, para que você tenha um projeto, você tem que ter um conjunto de pessoas que decidiram algo. Você pega essa decisão e escreve, e quando você constrói um projeto, na verdade você passa por um processo. Né? Se tem um grupo de pessoas conversando e discutindo algo, para que isso seja executado para o melhor fim da empresa, a gente pode pensar que, bem, no início da discussão, todo mundo oferece lá as ideias de como a gente vai fazer isso. E se houver uma discordância qualquer, alguém do grupo fala, não, eu prefiro que a gente faça assado. Se você escrever tudo o que você estava escrevendo quando você estava decidindo, isso vai virar uma grande bagunça. Né? Vamos fazer essa ação assim. João, acho que a gente tem que fazer assado. Faremos assim ou assado. Você não escreve isso no projeto. No projeto vai ter só a decisão final daquilo que você pensou. Então, eu gosto de usar um modelo de um cara chamado Nigel Slack, em que ele define a forma como você cria um novo produto. E esse modelinho bem simples que ele criou, eu acho que vale também para os projetos, para quando você vai escrever um projeto. O primeiro passo do projeto é você ter um objetivo. E esse objetivo precisa ser cumprido. Então, se você tem esse objetivo a ser cumprido, você pode juntar as ideias de como você vai chegar nesse objetivo. Então, o primeiro passo é, sabendo o objetivo, é você juntar as ideias. Depois que você juntou as ideias de como você pode resolver esse problema, você vai passar essas ideias por filtros. Que filtros são esses? Por exemplo, você tem o filtro financeiro. Esse jeito aqui que a gente pretende fazer para chegar nesse objetivo, essa forma aqui, o jeito número 1 aqui que a gente listou, a gente tem dinheiro o suficiente para fazer desse jeito? Aí a resposta pode ser sim ou não. Se a resposta ou não, se a resposta é não, essa ideia é descartada. Essa forma aqui de resolver esse problema, eu tenho a capacidade financeira? Tenho. Legal. Eu tenho a capacidade técnica? Eu sei fazer isso? Digamos que seja um problema de engenharia, você precisa construir uma peça ou algo do tipo. E a ideia, alguém tem uma ideia, vamos construir essa peça. E aí, dinheiro? Tem. Alguém aqui sabe fazer isso, construir essa peça? Se ninguém souber, essa ideia também vai ser descartada. Só um instantinho. Eu tinha que deixado isso. Tempo que eu não gravo as coisas aí, tô perdendo a manha. Eu devia ter deixado o modo avião, né? Para a pessoa não ligar. Bem, se você não tem a capacidade técnica, se você não sabe fazer, não importa o quão ótima seja a ideia, você precisa descartar. Mas muitas vezes, por exemplo, em empresas, em negócios grandes, principalmente em projetos muito complexos, você tem dentro da empresa pessoas que sabem, você não sabe tudo que as pessoas sabem, né? Então, eventualmente, quando você está lidando com empresas grandes, projetos grandes e muito complexos, esse know-how técnico, ele precisa ser avaliado se realmente a empresa não sabe. Porque às vezes o não saber é uma pessoa saber fazer, é uma pessoa dizer como aquilo é feito. E às vezes você pode não ter a pessoa na empresa. E fala, pô, a gente acha que construir isso seria a solução. Ninguém aqui sabe fazer, então contrata alguém que saiba. Se você chega à decisão que a melhor ideia é aquela, e eu não tenho uma pessoa que saiba fazer, eu preciso verificar se a empresa tem a capacidade, né, financeira e operacional para poder ter uma pessoa ali que faça aquilo. Então, eventualmente, você pode até trazer uma pessoa de fora ali da empresa, uma pessoa com contrato temporário, só para trabalhar naquilo,
né, naquele momento para fazer aquela ação específica e depois ele sai do projeto. Então você vai verificar se você tem capacidade financeira, capacidade técnica, fazer todas as verificações para dizer se você pode dizer sim para a ideia ou não para a ideia. Outro filtro que você precisa verificar também é o filtro da vulnerabilidade, né? O quão vulnerável é essa solução? Qual é a chance dessa solução dar errado? Né? Digamos que, por exemplo, vocês têm uma solução financeira que dependa, uma solução que foi a melhor e vocês dependem de um financiamento do governo para conseguir aquela solução. Porque vai ter um subsídio. Ele só é viável financeiramente se tiver o subsídio do governo, por exemplo, numa linha de crédito. Essa ideia ela fica frágil a partir do momento que você não tem certeza se você vai conseguir esse financiamento. Por mais que tenham as regras jurídicas para fazer o financiamento e etc., muitas vezes você chega lá e não consegue financiamento. Um exemplo muito bom disso foi entre 2008 e 2010, uma coisa assim, que o governo, na época o presidente era o presidente Lula, o governo disponibilizou 20 bilhões de reais para as empresas, para ajudar a financiar empresas a fazerem... a linha de crédito era para a empresa crescer, expandir, né? Você tinha que chegar com um projeto e falar, ó, eu quero comprar essa máquina, porque com essa máquina aqui eu vou aumentar o negócio. E aí você recebia o ok do BNDES, pegava o dinheiro e comprava a máquina e expandia a empresa, né? Aí podia pegar dinheiro, ó, vou precisar, além da máquina, eu preciso mais 5 funcionários, o custo anual é esse, pá. Aí a pessoa ia lá, fazia o pedido para o BNDES avaliava e emprestava ou não o dinheiro. O que aconteceu na época é que só meia dúzia de empresas conseguiram o empréstimo. Existia linha de crédito, os 20 bilhões estavam lá, mas se eu não me engano, por exemplo, só uma pessoa, o Wesley Batista, ele pegou 9 bilhões. Só um empresário foi lá e pegou desse montante 20 bilhões, que era para o país inteiro, para todos os empresários do país poderem melhorar os seus negócios. Só uma empresa pegou 9 bilhões. Se não me engano, foi esse o valor. Aí uma outra empresa, a Oi, pegou outros 6. O dinheiro, ele meio que foi dado para um grupinho muito seleto de empresários, né? É óbvio que isso isso foi uma corrupção bem descarada. Você separa 20 bilhões. A regra é para qualquer brasileiro que seja empresário poder pegar o dinheiro. E só meia dúzia, 7 lá, empresários conseguem pegar o dinheiro. Óbvio que isso era uma corrupção descarada e bem vagabunda. É claro que depois investigaram, prenderam essas pessoas e pessoas foram presas. Mas pensa, se você está numa reunião de negócios e ó, saiu esse financiamento, vamos pegar o dinheiro e a gente vai conseguir tocar esse nosso projeto, essa nossa ideia com essa linha de financiamento do governo. Se você depende de outro para que a sua ação possa existir, isso é uma fragilidade. Por exemplo, você pode ter uma ideia de um projeto para fazer um novo tipo de produto e esse produto ainda não foi testado no mercado. Vamos fazer uma coisa nova que não tem. Como uma coisa nova não foi testada no mercado, esse projeto ele se torna vulnerável. Porque um produto que não existe, não foi testado no mercado, ele é um entrante, a gente não sabe qual vai ser a recepção das pessoas para esse produto especificamente. Então, isso é uma fragilidade do projeto. Isso quer dizer que eu não vou criar produtos novos porque eles não foram testados? Não. Talvez você esteja buscando, o objetivo seja buscar produtos novos. Então, o fim é exatamente esse. Então você vai fazer, mas você vai tentar eliminar todas as vulnerabilidades possíveis. Depois que passou por todos esses filtros, você vai escrever a execução da coisa. Como aquilo vai fazer. Que vai ser o seu, vou chamar aqui de pré-projeto. Você vai escrever como que vocês decidiram. Todos os passos, com o maior detalhamento possível. Ação por ação, metodicamente, para cada ação. Aí você lembra que administrar é planejar, organizar, coordenar, controlar com uma liderança? Então, quando você começar a escrever esses itens, as ações como elas serão feitas, qual é a pessoa, em que momento, com que ferramentas, quais insumos, bem detalhadamente cada item, você vai
acrescentar as ferramentas de controle, né? Se a primeira ação é aquela questão lá do hora do celular tocar, a primeira ação é colocar o relógio às 5. Quais são as garantias de que o celular... Aí você tem lá ferramentas de controle. Ferramenta de controle 1. Verificar se o celular tem bateria suficiente. Não verificado pelo menos 30% de bateria, se estiver abaixo de 30%, colocar o celular na tomada. Essas são as ações de controle. Você está controlando, você está garantindo que a ação desejada, pensada, ela vai ser executada com a qualidade que você espera. Então, quando você escreve tudo isso detalhadamente, com cuidado, passo a passo, cada um que vai ser envolvido com todos os insumos, recursos, tudo. Você colocou tudo lá. O passo seguinte é você testar. Ah, mas professor, tem projeto que não dá para testar. Quando você começar a fazer as ações, você vai tirar o cara lá da onde ele está trabalhando para ele fazer um outro negócio e aí vai perder um tempo danado. Sim. Quando a gente tem projetos muito grandes, muito complexos, a gente precisa fazer isso. Você desloca as pessoas, você vai perder algum tempo, você vai e pessoas paradas dentro da empresa, isso é dinheiro sendo mão de obra sendo desperdiçada, mas você precisa fazer essas avaliações, você precisa juntar as pessoas que eventualmente vão ter que trabalhar junto, verificar se elas vão conseguir trabalhar junto. É muito mais comum do que vocês pensam em empresas com muitos funcionários, pessoas que não se gostam lá dentro e não conseguem trabalhar em equipe. Então você precisa verificar, a gente vai, durante a disciplina, ver essa parte do RH, como lidar com as pessoas, né? Quanto maior o projeto, maior a necessidade de você fazer um gerenciamento dele. Porque você escrever o projeto, que pode ser uma coisa bem simples, não garante que você vai precisar de um gerenciamento para o projeto. Essa disciplina é gerenciamento de projetos. Quais são os projetos que precisam ser gerenciados? Essa é a primeira questão. O projeto de fazer o celular despertar todo dia às 5 da manhã, ele precisa de gerenciamento? Não, ele não precisa de gerenciamento, porque ele é um projeto muito simples. Uma pessoa com um mínimo de inteligência para ler e ligar um cabo na tomada, ele é capaz de fazer isso sem falhas. Quais os que você precisa de gerenciamento? Quando eles são muito grandes, quando envolvem muitas pessoas, quando eles são muito complexos, é difícil fazer aquela coisa que está ali, são muitos passos. Então, quando você tem muita complexidade, ou você envolve muitas pessoas, ou a coisa é muito grande na questão temporal, ele demora muito para acontecer, aí você começa a ter a necessidade de gerenciar ou não. E aí você precisa analisar caso a caso quais você vai precisar de um gerenciamento. E o que é o gerenciamento do projeto? É você administrar os pedaços do projeto. É como se você pegasse esse projeto pronto, que foi escrito com todas as ações de pessoas, e meio que segmentar ele e fazer mini projetos do projeto, para você aumentar as garantias e para fazer com que os erros e os possíveis erros sejam mitigados ao máximo. Principalmente projetos muito longos em que eventualmente se trocam as pessoas. Tudo que é muito demorado acaba tendo troca de pessoal. Então, quando você vai fazer o projeto, você escreve as ideias, aí você passa isso por um teste. Não, você escreve as ideias, passa pelos filtros, as ideias já filtradas viram pré-projeto, esse pré-projeto precisa ser testado, avaliado. O que é essa avaliação? É você levar para as pessoas, digamos, 4 pessoas da empresa tomaram todas as decisões, escreveram o projeto. E eles vão envolver a parte lá de produção e outras coisas dentro da empresa. Eles precisam levar isso que eles decidiram para essas pessoas que têm um conhecimento mais específico e verificar se aquele jeito como eles pensaram a coisa, que aquele setor conseguiria resolver, se aquilo está correto. O melhor jeito seria que essas pessoas já estivessem envolvidas lá na decisão. Mas muitas vezes não dá, porque aí você vai... projetos que precisam ser gerenciados muito grandes, envolvem muito dinheiro, muitas pessoas, muita complexidade. Às vezes você não consegue juntar todas essas pessoas ao mesmo tempo. Fica inviável. Então você precisa fazer desse jeito. Ah, professor, mas aí vai gerar retrabalho. Sim, eu concordo com você. Né? Isso é uma ação burra, né? Gerar retrabalho. É a pior coisa que tem para a empresa é o retrabalho. Mas, infelizmente, muitas vezes esse é o único jeito viável. Porque financeiramente é impossível você tirar uma pessoa de um posto de trabalho ali na área de produção
uma área que não pode parar eventualmente numa empresa, fazer ele participar de uma reunião para tomar decisões, e isso vai tomar um tempo danado dele, e eventualmente a produção acaba sendo interrompida por alguma falha. Muitas vezes essas pessoas não podem se ausentar. Então você leva pessoas que tenham um conhecimento mínimo ou um conhecimento próprio da coisa para poder, no conjunto das ideias e filtros, saber se isso é não viável para aquela pessoa. Quando você tem o pré-projeto, você vai levar para a pessoa já algo que foi filtrado com o mínimo de qualidade. Se não tem conhecimento nenhum e aquela pessoa vai olhar como se fosse um ser totalmente leigo dizendo para ele como fazer, a chance dele falar, oh, isso aqui não dá para fazer é altíssima. Então, esse não é o jeito certo de fazer. As pessoas que tomam a decisão, elas têm que ter um conhecimento mínimo para que você não faça uma coisa totalmente aleatória. Então, você leva para essas pessoas que vão se envolver, para elas verificarem se aquilo é possível daquele jeito. Eventualmente, elas vão fazer ajustes, ou vão dizer que não dá, ou que dá, se dá, mas aí teria que fazer algum tipo de ajuste. Teria que ter mais ou menos insumos, ia ter que mexer nisso e naquilo. E aí você pega todos esses feedbacks e refaz o pré-projeto. E você fica nesse loop até que o seu pré-projeto passe por todas essas pessoas verificadoras e elas digam, não, essa parte aqui que cabe a nós está ok. O outro, para mim está ok. O financeiro, para mim está ok. O RH, para mim está ok. Quando todo mundo der o ok, opa, isso aqui está pronto. Aí você tem um projeto final. Esse projeto final vai ser um manual de como vai ser executado aquele conjunto de tarefas que vão levar ao cumprimento do objetivo que a empresa tem. Deu para entender a ideia de como que se constrói um projeto? Tem muitas formas de se construir o projeto. Aqui eu só estou te dando um esboço de um modelo bem simplificado. Você junta as ideias, passa por filtros. Esses filtros, se bem feitos, vão te levar a um pré-projeto, que é o manual de como será feito, mas sem sem estar apurado, sem estar tratado com mais cuidado por os executores. Você manda os executores apurarem, depurarem aquilo ali para verificarem possíveis falhas e erros. Eles vão apresentar ajustes, você reescreve, refaz todo o projeto pensando nos ajustes que foram passados, até que não sobre nenhum ajuste a ser feito. Quando não sobrar mais nenhum ajuste a ser feito, você tem o projeto final. E esse projeto final já pode começar a ser executado com o aval de quem tiver autoridade dentro do negócio da empresa para que isso seja feito. Quando você começa a escrever os itens desse projeto e dizer como será feito, quem será feito, você começa a descobrir novas coisas. Então, eventualmente, quando você está fazendo o primeiro pré-projeto, mesmo sem a avaliação das pessoas mais capacitadas para áreas específicas do projeto, as pessoas mesmo que estão escrevendo o projeto já começam a perceber possíveis falhas e fraquezas do projeto. Então, o pré-projeto está o tempo todo sendo avaliado naqueles filtros. Toda vez que alguém que você faz o pré-projeto, está escrevendo ali as ideias, toda ideia, toda ação que surge, quando ela surge, eu digo que ela é escrita, passa a existir no mundo real, né? Está escrito lá, você pode dar uma ponderada, verificar realmente se os filtros foram bem perdi a palavra agora, mas se você passou com qualidade o filtro naquela ação, é sempre bom você dar uma verificada se realmente foi usado o filtro de forma adequada ali e já escrever todos os controles que vão ser implementados ali. Então, o pré-projeto, ele consome muito tempo, se ele for feito com bastante qualidade. Bons projetos são muito detalhados. Eles têm todos os detalhes possíveis. Quem pega um projeto bem escrito, ele lê aquele projeto, ele não tem dúvidas. Não tem dúvida nenhuma, ele não precisa perguntar nada para ninguém.
Um administrador que pega um projeto bem escrito, ele executa as tarefas sem precisar de ajuda, sem precisar chegar para quem escreveu o projeto e falar, pô, me ajuda, o que é isso aqui? Esse item aqui. Se você precisou fazer isso, o projeto é ruim. Ele foi mal elaborado, né? Faltou organização. Então, bons projetos, quem recebe aquela documentação não precisa perguntar nada para ninguém. Tem tudo ali. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Todos os mínimos detalhes para qualquer um dos passos vai estar ali. Isso é um bom projeto. Então, escrever o projeto é você colocar as ações, as pessoas, os insumos, os recursos, as máquinas, o tempo. Todo projeto tem que ter uma linha temporal em que aquilo vai acontecer. Você precisa da linha temporal. Bom projeto tem um cronograma de execução. Os cronogramas, as linhas temporais, eles são muito importantes para o entendimento, para melhor execução do que você está produzindo. Tranquilo? Vocês entenderam mais ou menos o que é o projeto? Né? Trocando em miúdos, né? Como se falava antigamente, o projeto são as ações, as coisas que as pessoas vão fazer para que algo aconteça. Simples assim. Bons projetos, muito detalhamento, muitos controles, muita segurança. Projetos ruins, pouco detalhamento, poucos controles, pouca segurança. Ok? Não sei se deu para vocês entenderem bem a ideia do que é o projeto, mas assim que o projeto nasce, a gente vai falar mais do que é projeto na aula, tá? Aí assim que o projeto nasce, você precisa avaliar essa questão que eu disse anteriormente, se é esse projeto, essas ações, esse jeito de executar esse conjunto de ações aqui para chegar ao objetivo, ele precisa de gerenciamento ou não? Eu preciso agora que eu já tenho isso, talvez trazer pessoas para trabalhar diretamente aqui para garantir que isso aconteça, porque imagina uma empresa, o Iserge lá, a Faitec Paracambi. Você tem professores, funcionários da secretaria, tem a direção, você tem os funcionários da limpeza, auxiliares gerais. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Aí surge uma coisa nova para ser feita e tem um projeto. Se teoricamente todo mundo sabe o que tem que fazer, quando ele pegar a ideia ou o projeto que a direção passar, ou qualquer um passar para ele vai saber onde ele se encaixa ali naquele conjunto. Tendo um cronograma, tendo a linha temporal e tudo certinho, a pessoa não vai ter dificuldade de se encaixar ali. Então, se você tem um projeto para a nossa faculdade, dificilmente esse projeto ia precisar de gerenciamento, porque a nossa faculdade não é grande o suficiente para poder ter projetos muito grandes, muito complexos. Pela natureza também do que a nossa instituição faz, é uma instituição de ensino. Os projetos talvez sejam eventos e uso de laboratório, nunca será algo que vai demandar mais do que 20 ou 30 pessoas, que vai gastar alguns milhões de reais, ou que vai ter uma quantidade tão complexa de ações para ser feitas, que você vai precisar de uma pessoa só para verificar se as ações estão acontecendo ou não, ali simultaneamente, um profissional para verificar simultaneamente a execução da tarefa. A gente nunca vai ter um projeto que vai ser assim tão necessário, um acompanhamento tão duro. Então, qualquer projeto feito na nossa faculdade, dificilmente você vai precisar de um gerenciamento. Isso quer dizer que exclui qualquer gerenciamento? Não, você pode, mesmo para projetos mais simples, ter o gerenciamento. Mas a gente precisa pensar que no mundo moderno e globalizado, blá blá blá, pessoas são um recurso valioso. E o tempo dessas pessoas sendo utilizado dentro dos negócios é um recurso valioso. Você não pode desperdiçar. Então, você só vai fazer o gerenciamento quando realmente houver a necessidade de você deslocar pessoas para pararem o que elas estão fazendo só para garantir que aquele planejamento aconteça perfeitamente. Então, você precisa ter um projeto
seja muito valioso para a empresa, para que você possa despender de recurso humano só para ficar gerenciando, controlando, garantindo que aquele projeto vai acontecer com perfeição. Em grandes empresas, todos os projetos são gerenciados, porque nas grandes empresas eles provavelmente vão ter pessoas só para gerenciar projetos. Então não importa o tamanho do projeto, provavelmente você vai ter alguém para gerenciar aquele. É claro que se tiver muitos projetos dentro da empresa, os projetos menores não vão sofrer o gerenciamento, eles vão ser aplicados sem essa necessidade do gerenciamento. Mas eu já vi em empresas, como por exemplo a Michelin, um amigo meu trabalhou lá e ele me contava algumas histórias, né, eles têm gerenciamento para tudo. Isso é uma decisão da empresa, é uma empresa grande, eles têm recurso suficiente para fazer isso desse jeito. Não é o caso da maioria das empresas, por exemplo, não é o caso da nossa faculdade. A gente não tem pessoal o suficiente para fazer isso. Se a gente tivesse um projeto qualquer lá e eu precisasse consumir o tempo de alguém, os professores já têm quase toda a sua grade e os seus horários de trabalho já consumidos. Alguém ia ter que, se algum professor fosse gerenciar algo lá, algum projeto, ele ia ter que doar do tempo dele, né? Doar do tempo que ele estaria com a família. Nós não somos contratados lá com dedicação exclusiva, a gente pode ter outros empregos, então a maioria dos colegas lá tem outros empregos. Ele teria que abrir mão de um tempo em que ele está em outro emprego, ou tempo com a família, para poder fazer esse gerenciamento. Então, mesmo que a gente tivesse a necessidade de gerenciamento, dificilmente a nossa faculdade encontraria essa mão de obra, porque talvez tivesse que a FATEC mandar um profissional para cá só para fazer isso. Para cá eu digo para a nossa faculdade, né? Não aqui a minha casa em Campo Grande. E isso dificilmente vai acontecer. Então, quanto menor o negócio e menos capacidade financeira o negócio tem, menos capacidade de gerenciamento de projetos ele vai ter. Quanto maior o negócio, mais gente envolvida, mais recursos, maior a capacidade. Isso quer dizer que pequenos negócios não gerenciam os seus projetos? Não, eles devem, inclusive, gerenciar os projetos principais. Mas o que eu estou tentando mostrar é que existe uma dificuldade em você conseguir fazer. Se vocês já têm o conhecimento, já entendem o que é um gerenciamento de projetos, e dentro da empresa ou local que vocês estiverem trabalhando, empresa pública ou privada, se tem um projeto sendo tocado lá na reserva que você trabalha, e você vê que está havendo falhas na execução, você pode, já que passando, depois de você passar essa disciplina, teoricamente você vai ter todo o conhecimento para conseguir fazer a gestão do projeto. Você pode oferecer, olha gente, isso aqui não está dando certo, a gente está com muitas falhas, talvez a gente devesse separar uma pessoa para fazer só isso aqui, ó, nessa parte aqui, principalmente essa parte aqui do projeto, aqui do projeto de como funciona aqui o nosso negócio, né? Mesmo que seja uma reserva florestal lá, como a gente faz as nossas ações aqui, ó, a gente está precisando de alguém para gerenciar isso aqui. Ó, talvez o fulano ele fica ali na secretaria, ele tem menos ações, né? E convencer as pessoas de que essa necessidade pode ser atendida sem que alguém seja prejudicado, sem que alguém tenha que doar tempo ou trabalhar mais, né? Quando é público é bem mais difícil, porque infelizmente o funcionário público é funcionário público. Vou falar uma coisa para vocês que vai soar super estranho, mas eu odeio funcionário público e eu sou um funcionário público, né? Então eu tento não agir como aqueles funcionários públicos que eu odeio, né? Eu tento cumprir o meu papel, oferecer até mais do que o mínimo necessário. Eu tento oferecer o máximo que eu posso. Esse é um dos motivos porque às vezes eu sou exigente demais com os alunos, porque eu espero que eles consigam alcançar o máximo, sair com o máximo, né? Para mim o máximo é é o mínimo. A gente tem que usar o tempo na faculdade, que isso é dinheiro do pagador de imposto, né? A sociedade está financiando sua educação. A sociedade está me dando dinheiro para que eu passe para vocês o melhor conhecimento possível, para que você saia da faculdade o melhor profissional possível, para poder devolver com o seu trabalho esse investimento que foi feito para você. Então eu, pessoalmente,
tento fazer o melhor possível. Eu sei que existem restrições, barreiras, vocês não são alunos gênios, vocês são pessoas comuns como eu. Então eu sei que às vezes eu dou uma exagerada, mas eu tento sempre ponderar e eu tento realmente não cobrar além do que eu sei que é a minha capacidade de passar o conhecimento para vocês e a capacidade de vocês de poder me dar essa informação de que vocês entenderam o conteúdo e aprenderam de volta, tá? Pulando isso, espero que vocês tenham entendido o que é o planejar da administração de forma muito simples. É escrever as ações. Só existe projeto, só existe planejamento quando você escreve. Quando você escreve, isso passa a existir no mundo real, no plano terreno que a gente vive. Se está escrito, qualquer um pode ler. Tem que ser no papel ali, uma coisa física? Não, pode ser digitado no computador. Você digitou no computador, está lá, qualquer um pode acessar, já está escrito. Quando essas ações futuras, elas são escritas de forma organizada, com todos os controles, todos os insumos e ferramentas, toda a temporalidade que isso vai levar, com as pessoas que vão organizar todo o processo, que vão comandar, liderar todo o processo, você tem um projeto. Então, a administração, a essência da administração é a criação dos projetos. O projeto é o resultado da administração. Eu diria que é o resultado primário da administração é a existência dos projetos. Teoricamente, a gente vai fazer prova nessa turma, né? Mas se a gente não fosse fazer prova, se isso fosse uma turma que a gente fosse fazer tarefas semanais, eu ia pedir para vocês, na verdade eu vou pedir, mas você não vai ter ganho em nota, nada. É só um exercício para que você treine. E com esse treino você possa talvez entender melhor o que é o planejar, né? O que é escrever um projeto. Você vai escrever um planejamento de como você vai cursar esse semestre na faculdade. E o que é cursar o semestre? Você precisa acompanhar as aulas, estudar, eventualmente, além de só assistir às aulas, fazer as avaliações e tirar notas acima da média, para poder encerrar o semestre com um resultado positivo. Então você vai me escrever o planejamento de como você vai fazer isso. Ah, professor, como que se faz isso? Não sei, do jeito que você quiser. Você já sabe que o projeto, o planejamento, você vai escrever as ações futuras. Então você vai escrever tudo aquilo que você precisa fazer para que você consiga assistir a aula, estudar e tirar notas altas, né? Notas acima da média, que é para você passar. Então, o seu planejamento é o que você precisa fazer para que você consiga alcançar as notas acima da média nas disciplinas que você está cursando, para você terminar o semestre com sucesso total. Qual é o número de ações? Depende. Cada pessoa vai ter uma ação distinta. Agora me faltou a memória, o nome. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Eu estava sem internet, mas piscou uma coisa aqui. Parece que a internet voltou. Vou testar aqui sim. A internet voltou. Isso é bom. Deixa eu ver aqui. Gerenciamento de projetos. Ver aqui. Pessoas. Por exemplo, o Alexander. O Alexander, ele tem um conjunto de ações que ele vai fazer para terminar o semestre com qualidade, tirando boas notas, separando um bom tempo de estudo e etc. Mas o Alex mora com a mãe, que também é nossa aluna, Rosiane, né? Não sei, acho que é a Rosiane, que é a mãe, né, do Alexander. As ações do Alexander
podem ser iguais à da Rosiane? A resposta é óbvia, é não. Por quê? O Alexander, além de ser filho, eu não acredito que na casa deles ele seja a pessoa que prepara a comida. Então, algum nível de preparação, mesmo pessoas que vivam na mesma casa, vocês entenderem a complexidade individual de, da execução da vida e projetos, né? Mesmo eles morando na mesma casa, o mesmo planejamento do Alexander não funcionaria para a mãe do Alexander. Porque alguns cuidados que a Rosiane tem não existem para o Alexander. Então, pessoas distintas morando na mesma casa, o mesmo planejamento não serve para os dois. Eu espero que esse exemplo tenha conseguido apresentar para vocês que o nível de complexidade, as necessidades para alcançar os objetivos, depende de quem está fazendo. Cada um, por mais que seja parecido a vida de vocês, né, como alunos, né, cada um vai ter uma necessidade específica. Vou dar outro exemplo, não citando ninguém especificamente, né, mas o local que você mora determina, por exemplo, o consumo de tempo que você precisa. Então, no seu planejamento, no seu projeto, você vai ter que botar uma linha temporal de como você consome o seu tempo. Essa linha temporal é diferente para alguém que mora em Paracambi da linha temporal de alguém que mora em Japeri. Apesar de Japeri ser próximo, não é Paracambi. O tempo que você gasta se deslocando para a faculdade já mudou. Se você não mora em Japeri, nem em Paracambi, você mora em Nova Iguaçu, já mudou um bocado isso daí. Já complicou mais ainda. E se você sai do trabalho, vocês estudam de manhã, né? Então não é o caso, mas, por exemplo, os alunos à noite, muitos, eles saem do trabalho e vão direto para a faculdade. Eu lembro que teve um aluno que uma vez veio conversar comigo que falou: professor, a sua aula é sempre 5h15 da noite. E ela acaba às 6h30. Eu não consigo chegar aqui antes das 6h20, professor. O que a gente pode fazer? Eu falei: infelizmente eu não posso fazer nada. Você precisa estar presente na aula, participar da disciplina para eu poder te avaliar. Se você não estiver aqui, é impossível. E aí esse rapaz, ele fez a disciplina, ele conseguiu fazer a disciplina de manhã. Porque ele negociou com os chefes dele para nas sextas-feiras ele poder ir de manhã para a faculdade. Essa disciplina era num tempo cedo, né? Era logo nos 2 primeiros ou 3 primeiros tempos. Era cedo que eu dava essa disciplina, eu lembro na época. E aí ele chegava bem cedinho, assistia a aula e ia para o trabalho. E aí ficava, nas sextas-feiras, ele fazia, na hora extra, né, ele compensava o atraso dele ficando até mais tarde. Foi o jeito que o cara conseguiu fazer, esse aluno conseguiu fazer, ele fez a disciplina, ele passou, para conseguir resolver o problema dele. Então, se você trabalha, os seus relacionamentos, a pessoa que divide a vida com você, o seu companheiro, a sua companheira, isso vai influenciar, porque pelo menos, eu não sei se todos aqui têm algum tipo de relacionamento, mas quando a gente tem um relacionamento, parte da nossa vida é em dividir o nosso tempo com essa pessoa. Então, se você fica muito tempo sem ver uma pessoa no relacionamento, esse relacionamento não vai dar certo. Então, para manter o relacionamento, eventualmente, isso altera também os nossos planejamentos do cotidiano. Né? Que horas eu vou para a faculdade? Né? Que horas eu vou ver essa pessoa que divide a vida comigo, se não mora junto, né? Que horas que eu vou dar um pouquinho de tempo qualificado para essa pessoa? Isso vai impactar em como você faz esse projeto de como você termina as disciplinas. Quanto tempo você vai estudar? Se você está estudando, você não está dividindo tempo com essa pessoa, vendo um Netflix, indo no cinema, fazendo alguma coisa, dando um rolê no parque, não sei o que as pessoas preferem fazer para dividir a vida lá de forma divertida e feliz, né? Mas todos os aspectos da vida pesam na hora de você construir um planejamento. Então, um bom plano para você chegar nos horários certos da faculdade, terminar as disciplinas com nota acima da média, ele vai ter um conjunto muito grande de informação. Se você consegue pensar
todas essas informações que impactam esse planejamento, que é um planejamento pessoal, então você tem completo domínio de toda a informação e de tudo que está envolvido ali, fica muito mais fácil, né? Também quando a gente fala de nós mesmos, né? Se você consegue montar um planejamento bem completo sobre esse aspecto, existe uma grande chance de que você, na hora que tiver que criar um planejamento dentro de uma empresa ou de uma organização para fazer ações complexas, você conseguir fazer com mais qualidade, porque você conseguiu pensar um nível alto de complexidade para fazer um projeto para sua vida pessoal. Isso é um excelente treino, porque a primeira vez que eu tinha que fazer um projeto numa empresa, eu nunca tinha feito projeto nenhum. Eu não sabia o que fazer, não tinha ideia do que era. Eu tinha a ideia conceitual do projeto, mas eu não sabia como começar. Né? Mas eu sou muito autossuficiente, eu falei, vou escrever aqui do jeito que eu achar que é. E aí eu saí escrevendo, sem título, sem data, sem nada, só escrevi um monte de coisa, levei para um colega de trabalho, ele olhou, ele falou que estava muito ruim a aparência, o aspecto, né, que lá na empresa tinha meio que um padrão para fazer essas coisas, mas que o planejamento estava muito bom. Né? Por que meu primeiro projeto, quando alguém olhou, leu, achou que estava muito bom? Porque eu já tinha treinado muitas vezes na vida fazer planejamentos para mim, né? Com bastante detalhe e qualidade. Então, quando chegou numa empresa e eu precisei fazer isso, não pensando na minha vida, mas em como a empresa funciona, eu consegui ser detalhista o suficiente e pensar com qualidade suficiente nas necessidades da empresa e escrevi um documento que, apesar das críticas da aparência, da qualidade da aparência e de talvez um ou outro erro de português, ele conseguia cumprir o objetivo, o colega entendeu todas as ações sem precisar me perguntar o que eram aquelas coisas, porque parecia que mesmo com a falta de boa aparência, estava organizado. Mas como que eu consegui fazer isso? Eu lembro até hoje, era uma empresa que eu trabalhava para a Cirela, né? Em uma das empresas que é braço da Cirela. Eu nunca tinha feito. Né? E fui lá com a cara com a coragem e deu certo. Acredito que é porque eu já tinha treinado fazer isso muitas vezes, escrevendo planejamentos para mim. Né? Quando eu era moleque eu tinha diário, eu escrevia um diário. Né? Não sei se as pessoas ainda fazem isso, mas na minha religião era importante ter um diário. Então, por causa da religião, eu aprendi a escrever diários, aprendi a importância de escrever os nossos planejamentos e metas, e etc. Por isso que eu acho que o meu primeiro projeto deu certo. Mas eu estava cheio de dúvidas. Eu não estava muito inseguro de fazer. Mas eu não tenho vergonha na cara, eu simplesmente fiz. Né? E felizmente não foi bem recebido aquilo. Outras vezes eu recebi críticas de outros projetos que eu escrevia, porque o jeito que eu pensava as soluções não era o jeito que as pessoas preferiam. Né? Quando você faz o projeto sem consultar as pessoas, é muito comum que isso aconteça. O Silvestre tem essa ideia de fazer isso, mas ele está me enchendo de trabalho. Eu não vou querer fazer desse jeito. Mas numa empresa privada, quem sabe é o chefe. E eu justificava por que eu escolhi aquela pessoa especificamente para fazer tal ação e etc. Às vezes a chefia aceitava, às vezes não, mas eu cumpria o meu papel, né, como eu era administrador assistente financeiro, né, então nossa área era sempre ligada às decisões como a gente ia usar o dinheiro, como ia fazer os pagamentos, etc. Então, na minha experiência pessoal, eu sei que fazer esse tipo de treinamento foi relevante. Então, sugiro que vocês façam, né, e pensem em todos os aspectos, no mínimos detalhes, para que vocês treinem. Escrever projetos. Né? Escrever projetos são bons. Os projetos de vida, é bom que a gente escreva as nossas metas de vida. Vamos escrever essas metas em forma de projeto. Não vai doer, não vai machucar e tem uma boa chance de que você consiga lidar melhor com aquelas metas e projetos. Quando está só na cabeça, a gente esquece, deixa para lá e tal. Tem que estar escrito. Outro dia eu estava falando com um rapaz que treina comigo na academia, que eu parei de anotar. Eu sempre anotava tudo que eu fazia na academia quando chegava em casa. E depois de um tempo eu parei de anotar. E aí a qualidade do meu treino começou a cair.
porque eu não tinha mais certeza dos pesos e outras ações que eu faço dentro da academia. Isso piorou a qualidade do meu treino. O que eu fiz? Eu voltei a anotar. É chato, às vezes, você chega cansado da academia, você não quer sentar no computador, abrir uma tabela de Excel e ficar digitando informações, lembrando qual foi o peso que eu fiz, quantas repetições. Mas se eu quero melhorar o que eu estou fazendo, isso é um passo importante. Isso vale para vocês em tudo que vocês fizerem na vida. Quando a gente escreve, quando a gente planeja, quando a gente pensa nas ações futuras e como a gente vai fazer antes de fazer, a chance de quando chegar à ação a gente ter um resultado maior, melhor, é maior. Tranquilo? Essa aula ficou bem curtinha, né? Foi um papo bem rápido, só para a gente conversar um pouco do que é o planejar, o que é administrar. Administrar de forma bem simples, é você escrever as ações futuras de forma que todo mundo entenda e não tenha dúvidas, colocando todo mundo na hora certa, no local certo, com os insumos e ferramentas corretos, com garantias de que elas vão acontecer da forma correta, sendo lideradas por alguém, que é o planejar, organizar, controlar, controlar e liderar. No lugar de liderar, você troca por comando, você tem o plano clássico do Taylor, do que é administrar. Quando você administra, você escreve os planejamentos e isso viram os projetos. Se esses projetos foram criados juntando ideias, passando essas ideias em bons filtros, verificando todas as capacidades, todas as competências, todas as possíveis fraquezas, né? Por exemplo, análise SWOT, a gente vai ver o que é isso, análise SWOT em uma outra aula. Você cria um pré-projeto, você pede para as pessoas avaliarem, fica nesse loop de avalia, ajusta, até que não hajam mais ajustes a ser feito. Você tem um projeto final de qualidade que pode ser executado. Então, testem fazer essa ideia, como que você termina o semestre, quais são as ações, quanto dinheiro você vai usar, quantas pessoas vão se envolver além de você nisso. Por exemplo, no caso do Alexander e da mãe na sala, eventualmente as linhas deles, os projetos deles se cruzam, porque eles moram juntos. Se você conseguir fazer um projeto de qualidade, existe uma boa chance de que na vida e no trabalho, quando houver a oportunidade de você criar um projeto, você já vai ter uma experiência prévia e vai poder entregar um trabalho de melhor qualidade. Tudo bem? A aula de hoje a gente vai terminar por aqui. Parte desses conceitos e ideias que eu trabalhei hoje, a gente vai voltar a trabalhar em outras aulas. Vou colocar o material, eu ainda não coloquei, vou colocar o material lá no Classroom, o material que a gente vai usar na disciplina, uma parte do material. Desculpa. E não se esqueçam de fazer um comentário no vídeo para pegar a presença, ok? Obrigado, desculpa aí pelo atraso e obrigado por assistirem a aula. E a gente se encontra lá na faculdade, eu espero com menos problemas, porque teve esse desastre em Paracambi, né? Para quem mora em Paracambi aí, minhas condolências, espero que estejam todos bem, tá ok? Valeu e a gente se vê lá na faculdade. Fui.